Flamengo classificadíssimo para as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. E aí, meus amigos, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, o passe que o Vinha deu pro último gol do Pedro é sacanagem. É sacanagem aquele passe. O cara joga muito, muito, muito mesmo. E que partidaça do Pedro. Outra, o Gabigol não foi vaiado, o Gabigol também não foi aplaudido, o Gabigol foi somente ignorado. Olha, achei uma atitude bem bacana do Flamengo. Por quê? Porque num jogo onde nós precisávamos a todo custo de uma vitória, acho que ia pegar muito mal vaiar o Gabigol. Principalmente transformar o Maracanã num ambiente hostil no jogo mais importante. Porque se é o jogo classificatório do Flamengo para a competição mais importante, obviamente ele se torna o jogo mais importante. E seria nada mais nada menos do que burrice você projetar toda a torcida contra um jogador do seu próprio time no jogo mais importante. Então o Flamengo agiu com maturidade. Foi um Flamengo maduro e a torcida, acima de tudo, muito madura. Ignorou o Gabigol, deixa o Gabigol lá, ele que se ferre, né? Essa é bem da verdade. Se quiser sair, saia. Se não quiser, fique, cumpra o contrato e depois vai ser feliz. E em contrapartida, tivemos uma boa atuação do elenco do Flamengo e o Pedro jogando um bom futebol. E o Pedro demonstrou o porquê dele ser o titular, o porquê dele ter sido convocado e o porquê dele hoje ser o jogador referência do Flamengo. Primeiro gol, eu gostaria de dizer, se fosse o Gabigol, não teria feito gol. E por quê? Porque o Gabigol não teria acreditado na jogada. Esse Gabigol, atualmente, não acredita em jogada nenhuma. Ele, inclusive, nem se esforça. E o antigo, aquele de 2019, aquele sim. Tanto é que fez o gol em cima do Pinola naquele jogo aquele lendário jogo da final, contra o River Plate, onde o Pinola cabeceia errado, ele aproveita, ele confia que a bola vai sobrar, acredita e faz o gol. Então, o Pedro hoje é mais qualificado, é mais decisivo, é mais amado. Então não tem por que o Gabigol ser titular. E não tem por que, honestamente, o Gabigol ficar no elenco, recebendo uma bolada de dinheiro, sendo que ele não está sendo utilizado e só está fazendo merda fora de campo. O Flamengo vence, convence, mas tem que ser pontuado que o primeiro gol e o segundo, especialmente o segundo gol, eles não surgem de criações do Flamengo. Não estou dizendo que o Flamengo jogou mal, não estou criticando o Flamengo, foi uma ótima atuação, o Flamengo venceu e novamente convenceu, mas não foi 100% mérito do Flamengo. A primeira jogada que resulta em gol do Mengão, ela não surge com base em uma pressão do Flamengo ou de uma troca de passes, de uma criação, não. Foi lambança da zaga do Milionários, que recuou para o goleiro perde o tempo da bola e aí o Pedro faz o gol. Então, tem uma certa pressão do Flamengo, sim, mas não é que o Pedro estava pressionando o zagueiro tocou errado e gol. Não, foi cagada pura e simplesmente deles, né? Foi ruindade. O segundo tem mérito do Flamengo, porque o Gerson cruza a bola e aí o zagueiro, o volante, eu não sei quem foi, do time dos caras, dá uma casquinha e tira do goleiro. Lambança de novo dos caras. Então, assim, os dois primeiros gols fizeram com que o jogo se desenhasse muito mais favorável ao Flamengo. Principalmente o primeiro, tão rápido. Faz com que o Milionários, que já tivesse eliminado, já tivesse concedido um gol pro Flamengo e o Flamengo jogasse mais relaxado. Ok. E aí sim, depois o Flamengo se impôs, o Flamengo realmente se impôs o jogo todo, jogou uma bela partida. Mas o que eu quero falar é, o Flamengo foi agressivo, foi superior, mas não foi o Flamengo criador de sempre, que faz muitos gols. Ganhou bem, fez 3 gols sim, mas méritos do Flamengo, apenas o último gol, que foi um golaço. Eu já digo aqui que foi um passe cara, foi uma sacanagem, o passe do Vinha. Então, o Flamengo joga bem, joga. O Flamengo se impôs, sim. E está caminhando a passos largos para ser um time mais qualificado, mais competente. Isso me anima. Em paralelo, temos a situação do Gabigol, que eu honestamente já não estou mais ligando. Se ele vai ficar ou se ele não vai ficar, o que vai ser feito, se o Gabigol é líder, se ele é ídolo, se ele não é, se ele é Judas, se ele não é.
Pra mim, ele tá cumprindo o contrato dele e vai chegar no final do ano e a diretoria do Flamengo que veja o que vai fazer. Se ele vai ficar, se ele não vai ficar, pra onde ele vai, pouco me importa. Depois que ele fez a lambança, honestamente, pouco me importa. O que me importa é Flamengo classificado, jogando bem, convencendo, dando show pra torcida, ganhando aí dinheiro, porque as vitórias na Libertadores, elas rendem dinheiro, e vivo. É a busca do tetracampeonato inédito de um time brasileiro na Libertadores. Pedro jogando muito bom futebol e o time do Flamengo jogando um futebol ajustado. Aparentemente, o Tite está conseguindo entender como que o Flamengo joga e como o Flamengo precisa jogar. Não vou ser o cara mais otimista do mundo, como o pilhado da Jovem Pan, que falou que se o Flamengo jogar desse jeito, ele passa o carro em todo mundo e terá uma leve dificuldade com Palmeiras, Atlético Mineiro e River. Concordo com ele, esses três times são os mais impactantes, os mais difíceis de serem enfrentados, mas concordo muito com o André Rizek, quando o Rizek fala que o Pedro hoje é mais completo e mais jogador do que o Gabigol. E sim, ele é mais completo e ele é muito mais jogador do que o Gabigol. Não somente hoje, acredito que no passado também. Só que a fase do Gabigol era boa e isso se estendia aos demais. E todos sabemos que o Gabigol joga muito bem quando o Bruno Henrique joga bem. E coisa que não está acontecendo. O Bruno Henrique, inclusive, entrou na partida, foi expulso. Não tem nem o que reclamar. Não tem nem o que reclamar. Foi um lance duríssimo, um pisão no tornozelo ali, um carrinho, uma tesoura, um carrinho, pé alto, pegando no pé do jogador Milionários, que estava em contato com a grama, podia ter quebrado o tornozelo do jogador. Então, assim, não tem discussão. Vermelho bem aplicado, vermelho direto bem aplicado. Bruno entrou mal na partida. E por último, gostaria de agradecer ao Fabrício Bruno por todos os serviços prestados e por ter honrado o manto rubro-negro enquanto ele era zagueiro do Flamengo. Também baita jogador que se despede e está indo para o West Ham. Agora, esperaremos o sorteio das oitavas de final. Vamos ver quem o Flamengo pega. Adversários duríssimos, porque o Flamengo passa em segundo, então vai enfrentar os adversários do pote 1. Pode ser que venha um Palmeiras por aí, não sei. E vamos ver o que o futuro nos reserva. Espero que o Flamengo passe das oitavas de final e consiga ser campeão da Libertadores. Que o Tite ajeite o time e que o Flamengo só continue evoluindo como está me parecendo prosperar. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal e deixa o teu like. Fui!